Fala pessoal, professor Fábio aqui novamente, conforme a gente havia combinado. Vamos dar uma olhadinha então na parte de fração geratriz, né? Que é uma dúvida, é uma dificuldade aí de muitos alunos, principalmente quando a gente fala em fração, né? Não só fração geratriz, mas a geratriz às vezes traz uma dificuldade até um pouco maior. Queria agradecer já logo de imediato a professora Angele, também aí do município de São Pedro da Aldeia, e que trabalha também no estado, por essa dica, tá? Uma formazinha prática, um método prático para a gente encontrar uma fração geratriz. Mas o que é uma fração geratriz? Fração geratriz é a fração que gera uma dízima periódica, um número decimal periódico, né? Uma dízima periódica quer dizer um número que se repete infinitamente, né? Após a vírgula, ele vai se repetir infinitamente, não tem fim. Quando dividimos seu numerador pelo denominador. Então, né, uma fração nada mais é do que uma divisão. Então, é a divisão do numerador pelo denominador. Né? Quando a gente tem uma dízima periódica, às vezes é difícil, é um pouco mais complexo a gente chegar até essa fração geratriz, né? Já que a gente tem um número decimal aqui demonstrado. Mas como é que a gente vai encontrar? Vamos dar uma olhada em 3 exemplos para a gente trabalhar em cima disso. E eu vou repetir aqui a solução, né, para trazer a forma prática, e depois a gente vai trabalhar com alguns exemplos, tá? Determine a fração geratriz da dízima periódica 0,2222222 sem fim. Tá? A primeira forma, né, a forma mais simples, mais prática de uma dízima periódica. Como é que a gente vai trabalhar? Ó? Em cima, na parte do numerador, eu vou ter aqui a parte inteira, a parte decimal, né, a parte que se repete, menos a parte inteira, tá? O meu período, né, que está dando aqui, ó, menos a parte inteira. Então, como é 0,222, o meu período é o 2. Então, vai ser o quê? 2 menos 0, dividido por 9, né, a quantidade de 9 que eu vou ter aqui embaixo no meu denominador, vai ser de acordo com a quantidade de algarismos que se repetem. Nesse caso, eu só tenho um algarismo que se repete. Então, vai ficar o quê? 2 menos 0 dividido por 9. 0,222, ó, 2 menos a parte inteira, né, a parte que se repete inteira, a parte que está inteira, dividido pela quantidade de 9 que eu vou colocar aqui, de acordo com os algarismos que se repetem, um só. 2 menos 0, 2, vai ficar 2 dividido para 9. Se a gente pegar, se vocês pegarem a calculadora, vai dar exatamente 0,22222 e assim por diante. Vamos ao segundo exemplo? Bom, no segundo exemplo a gente tem aqui o quê? Qual a fração geratriz da dízima periódica? 34,131313 e assim por diante, né? É uma dízima periódica também, não é? Quem é que está se repetindo aqui? É o número 13, tá? Aqui eu tenho uma parte inteira. Não deixa de ser uma dízima periódica porque eu tenho uma parte inteira. Vai funcionar da mesma forma. Vamos lá, ó. Como é que a gente vai trabalhar? O valor que eu tenho inteiro, ó, 3, 4 e 13, tá vendo? Eu tenho o valor da parte inteira e mais o período. Então eu vou juntar toda essa galerinha aqui, ó. Eu vou ter o número 3.413. Então eu vou ter 3.413 menos a parte inteira. Qual é a parte inteira que eu tenho aqui nesse caso? 34. Dividido pela quantidade de... Eu vou colocar 9 de acordo com a quantidade de algarismos que se repetem. Então aqui quais são? Quantos são os algarismos que se repetem? 2, né? É o 1 e o 3 que está se repetindo. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 e assim por diante. Então tenho 2 algarismos que se repetem. 99. De novo, vamos lá, ó. Parte aqui, né? Onde eu vou juntar a parte inteira e mais o meu período, ó. 3, 4, 1, 3, menos a parte inteira do meu número decimal, menos 34, dividido por 9, de acordo com a quantidade de números que se repetem, de algarismos que se repetem. Quantos são? 2, 9, 9. Vamos aqui em cima, ó. 3, 4, 1, 3, menos 3, 4. Tem que ter 13, né? Porque 3 menos 4 não dá. 13 menos 4, 9. Aqui ficou valendo de 0, vou pegar emprestado, então vai ficar 10 menos 3, 7. Aqui ficou 3 e aqui também 3. 3
379 sobre 99. Prático, né? Terceiro exemplo. Encontre a fração geratriz da dízima periódica 6,377777. Então, vamos notar aqui, ó. Quem está se repetindo é o 7. Eu tenho um 3 aqui que não se repete. É uma dízima periódica? Sim, porque o 7 está se repetindo infinitamente. Então, também trabalha como uma dízima periódica. De novo, ó, método prático. Parte dos números, né? Até o que vai se repetir, ó, 637. Menos a parte inteira e mais o número que não se repete, ó. 637 menos 63, dividido. Aí agora a gente tem uma outra situação. Qual é a quantidade de algarismos que se repete? Nesse caso aqui é o 7. Então vou colocar quantos algarismos 9 aqui embaixo? Um só. E vou acrescentar 0 de acordo com a quantidade de algarismos que não se repetem após a vírgula, tá? Atenção. 0 de acordo com a quantidade de números que não se repetem após a vírgula. Qual é a quantidade de número de algarismos que não se repete? Um só, né? Que é o 3 aqui, ó. Então vai ficar 90. Então vamos lá, ó. Repetindo. 6,3777, 637, menos a parte que não se repete, 63, dividido por 9 de acordo com a quantidade de algarismos que aparecem, então aqui só tem um algarismo que se repete, né? E 0 de acordo com os que não se repetem. Moleza. Vamos lá? 637 menos 63. 7 menos 3, 4. 3 aqui não dá, então tem que ser 13. 13 menos 6, 7. E aqui ficou valendo de 5. 574 sobre 90. Se fizer a divisão, vai dar exatamente esse carinha aqui, ó. Vamos então para alguns exercícios, só para a gente trabalhar novamente isso daí. Vamos lá. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, 0,88888, forma mais simples, né, de uma dízima periódica. Como é que vai ficar? 8 menos 0 é o próprio 8, sobre a quantidade, né, a quantidade de algarismos 9, de acordo com os algarismos que se repetem aqui, é um só. 8 nonos. Mole. Vamos aqui, ó, para o próximo caso. Menos 1,212121 segue a mesma regra, tá? Vamos esquecer primeiro o sinal aqui, depois a gente coloca lá no final. Então, ó, eu tenho o que aqui? 121 menos o carinha que não se repete aqui, ó. Nesse caso aqui é só o 1. Não pode ser 12, né? Porque a minha dízima começa a partir daqui, ó. 21, 21, 21. Então, o único número que não se repete é esse cara aqui. Menos 1 sobre 9, de acordo com a quantidade de algarismos que eu tenho que não se repetem. Desculpa. Então, eu tenho aqui o 21, né? O 2 e o 1 sobre 99. 121 menos 1, 120 sobre 99 avos. Vamos lá, ó. 0,050505 e assim por diante. Como é que a gente vai fazer, ó? De novo, 5, né? Porque aqui eu tenho 0,05. Zeros aqui não vão fazer diferença nenhuma. Então vai ser 5 menos a parte inteira, né? Que nesse caso aqui vai ser o 0. 5 menos 0, 5. Sobre 9, de acordo com a quantidade de algarismos. Quantos são os algarismos que eu tenho? Ó? 1, 2. Então vai ser 9, 9. Pode fazer a divisão que vai dar exatamente aí. Por fim, ó, 1,43333 e assim por diante. Como é que a gente vai proceder então? Parte aqui, ó, inteira, 143, menos a parte que não se repete, quem é? 14, sobre quantidade de algarismos que se repetem, então é 9. E a quantidade de zeros que eu vou acrescentar? Um só, porque esse cara aqui não está se repetindo, 90. Vamos fazer a subtração? 143
menos 14. 13 menos 14, 9. Aqui ficou 3. 3 menos 1, 2, 1. 129 sobre 90 avos. Beleza, gente? Espero que ajude aí, tá? Para os seus estudos. E qualquer coisa é só me chamar aqui ou lá pelo WhatsApp. Grande abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.